Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, Thaís? Tudo Eu tô bem? aqui, eu falei, a pessoa idosa que não sabe mexer muito em tecnologia, então você já viu, né? Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. Então, coloquei a música aqui também para já iniciar a nossa live. E o pessoal já falou, já teve gente falando, é a cara dele. Ah, com certeza, o pessoal sabe que eu adoro esse tipo de música, É. adoro, Então, eu vamos lá. escuto isso o dia inteiro. Estamos lançando um livro hoje, este livro aqui, que é maravilhoso, Maravilhoso. lindo demais. Eu falei assim, gente, dá para pegar esse livro assim, e expor, porque ele é muito bonito. Tá de parabéns. Obrigado, obrigado. Foi Então, apresenta. ótimo, um processo muito longo de desenvolvimento, né? Imagino. Apresenta para o pessoal aí que não te conhece, que está chegando agora. Então, gente, meu nome é Delcio Almeida, eu sou designer de formação, né? E gosto muito de ciência, assim, já pesquiso essa área há muito tempo, né? Já tenho trabalhado com isso há muito tempo, fazendo essa conexão, sabe? De juntar ciência com a arte, ciência com design, né? E, enfim, tenho trabalhado com isso aí, fiz meu mestrado nessa área, né, de divulgação científica, e estou agora no processo de conclusão, né, do doutorado nessa área também, né, Ah, que legal. é, Então, que vamos é da começar área de falando um divulgação de pouquinho ciência. do livro. Eu li que você teve a ideia desse livro porque viu uma pessoa comentando que o Sol não era um homem, era uma mulher, porque é uma estrela. Me conta como Isso, que foi esse início. aí, essa história foi muito legal, porque, vamos lá da Gênese, né, então, É. ah, eu fiz o meu mestrado lá no Cefet, né, Uhum. na linha de educação científica, né, educação tecnológica. Então, nesse processo, a gente desenvolveu, eu junto com o físico, né, e o meu orientador, que é biólogo, imagina, eu designo um físico pelo biólogo, né, mega transdisciplinar, e a gente desenvolveu uma exposição, é muito bacana. Eu falo assim, o ser humano é transdisciplinar, sabe? A gente que compartimentou o conhecimento. Então, nesse processo, a gente criou um objeto, né, fez uma instalação para divulgação da astronomia, que sempre foi minha paixão, assim, eu adoro astronomia. E ele foi aberto, ele virou uma exposição. Eu estava usando aquela exposição como para coleta de dados da minha tese, da minha dissertação, enfim. Então, naquela exposição, eu recebi visitas. Meu objetivo não eram astrônomos, nem físicos, eram as pessoas vamos dizer assim, os que não são iniciados nessa área. Então, eu Uhum. recebi pessoas de várias formas. Então, um dia, isso foi em 2012, já sabe, essa exposição ficou montada há muito tempo lá no Cefet. A gente recebeu uma visita, né? Eu ficava lá recebendo a visita de. Eu era monitor, pesquisador, tudo junto, né? Uhum. Aí nessa história chegou uma senhora, vieram algumas senhoras, eram umas 5 senhoras para visitar a exposição. E eu fui mostrando, lá tinham vários painéis, as imagens, elas ficaram muito impressionadas com a beleza. Aí eu falei, olha, é o Sol, esse aqui é o nosso Sol, comparação dos planetas com o Sol, o tamanho, olha o tamanho da Terra em relação à nossa estrela. Aí bugou literalmente a cabeça de uma das senhoras, né? Então ela falou assim, não, como assim? O Sol é Sol, minha filha. Sol nem estrela, não. Eu falei, a estrela mais próxima que nós temos aqui, né? Nós foi tudo que está formado aqui nessa mesa, seu corpo, foi um subproduto, né? Foi o que sobrou da formação da estrela, né? E fui explicando para elas, aí essa senhora, ela falou, olha, eu sou analfabeta, mas eu vou dizer uma coisa, o Sol não é homem, Sol é mulher, tá tudo errado, meu filho. Tem um filósofo, ele chamava, né, Xenófanes, são no século V a.C. E ele fala uma coisa muito bacana, quem não espera o inesperado,
nunca vai percebê-lo, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos no design, eu falo assim, fiquem atentos, atentos, que as coisas legais vão rolar, né? Abram seus olhos, ouvidos e boca para o mundo à sua volta. E aquilo foi como se fosse um soco na minha cabeça, assim. Que eu falei com ela assim, mas por que a senhora está sendo assim, tão enfática? Ela falou assim, porque quem cria e sustenta é mãe. Eu achei isso de uma beleza, eu achei isso de uma profundidade. Eu fiquei assim, aquilo ficou na minha cabeça, aquilo borbulhando na minha cabeça, eu já não pensei em mais nada, sabe? E achei aquilo de uma beleza profunda, assim. E isso foi em 2012, final de 2012. Inclusive, eu já havia até defendido a dissertação e tudo. E aquilo ficou na minha cabeça, eu resolvi escrever. Antes disso, né, pensando um pouquinho, para fazer até a dissertação, eu não sou astrônomo, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu leio muito, né? Assim, estudo muito a respeito. E eu comecei a estudar mesmo, assim, assistindo todos os documentários, lendo todos os livros que eu podia, né, a respeito de astronomia, e fui fazendo nos meus caderninhos, né? Eu sou muito analógico, como eu te falei, né? Eu ando com meus caderninhos, assim, todos eles anotados com as ideias. E eu falei assim, gente, é interessante isso, né? Porque é uma mulher, né? Ela é uma força feminina, criadora, né? E é interessante, eu venho de uma família muito grande, eu tenho, lá em casa somos 11 irmãos, né? Muitos. E eu vejo, muita gente. E eu comecei a fazer um paralelo, assim, sabe? Como essa ideia da mulher, da mãe central, né? Da força gravitacional dela que nos mantém unidos ali na órbita dela, mas só que cada um dentro da sua, dependendo da distância, dentro da sua órbita, com suas características, né? Com suas peculiaridades, seu humor. Eu falei, gente, mas ela olha lá, aquela ali que está ali É uma falando das ali é minha irmã, Marcelinha. E eu achei isso assim, eu comecei a ver, sabe? Eu falei assim, olha, existem realmente as características, né? O Sol, né? A estrela Sol, ela é uma senhora na meia-idade, né? Eu vou pensar, ela é uma senhora na meia-idade, assim, que ela ainda tem alguns bilhões de anos pela frente, mas já viveu outros bons bilhões, né? E já viu muita coisa. Eu falei assim, olha, por que não escrever sobre as memórias dela, né? E a partir dessas memórias, de uma linguagem mais poética, tentar fazer essa linguagem, essa conexão, para incentivar as pessoas a buscarem a astronomia. E eu comecei a perceber. E nesse meio tempo, eu fui pesquisar um pouco se existia nas cosmogonias, né, nas histórias da formação do universo, nas várias religiões, nas várias culturas, eu comecei a descobrir um monte de coisa legal. Que antes do patriarcado, né, a figura feminina, o Sol era representado como uma figura feminina. Para os celtas, né, a deusa, né, no Japão tem como que é o nome dela? A gente Omikami Amaterasu, alguma coisa assim, que é a deusa Sol, né? Tem a deusa hindu Aditi, né? A deusa Atar, que é o Archote dos deuses, sempre figuras femininas, né? Antes de Apolo, Artemis era considerada a deusa solar, né? Então, assim, eu pegava mal o Sol, né? Ser uma mulher, é ridículo isso, né? Na história, reduz a força feminina. E foi assim, aí eu comecei a escrever muito, anotar as coisas, as histórias como se fosse a memória, tentei entrar na memória dessa estrela, que ela está na nossa pele, né? Na nossa... Tudo que é possível aqui em volta é por causa dessa estrela, eu, você, tudo, né? E a gente faz parte desta história, né? Ela é nossa. E aí mergulhei nessa escrita, assim. Primeiro organizei as ideias dos capítulos, né? Na verdade, eles foram surgindo. Eu não fiz uma estrutura muito linear, não, sabe? Mas foi tudo por causa da senhora, que passou e me deu esse soco na cabeça. Um insight para começar, né?
E quando que começou essa paixão pelo universo, assim, para pesquisar mais? Porque eu lendo o livro e vendo as imagens, eu falei assim, gente, é tudo tão lindo, tudo tão grande, tudo tão, né, a gente às vezes nem imagina. E como que foi que você começou a pesquisar sobre isso, a querer pintar sobre isso, né, desenhar? Como eu te falei, sabe, Thais, eu sempre fui alucinado por astronomia. Sempre. Mas na década de 80, eu lembro quando eu era criança, eu deitava numa parte lá de casa que tinha um terraço, assim, muito alto, e ficava alucinado vendo, olhando para o céu, assim. Às vezes as pessoas achavam que eu era louco, sabe? Eu cheguei a ouvir isso lá em casa. Sabe, aquela coisa, eu tava louco para ver extraterrestre, eu queria, adorava ver cometa, assistir todos os filmes possíveis e imagináveis. E nesse período, né, na adolescência, eu descobri um programa maravilhoso, não lembro em qual emissora que passava, que chamava Cosmos. Chama, né? Uhum. Cosmos, do Carl Sagan. E aquilo me arrebatou, assim. Falei assim, era isso que eu queria, né? Era isso que eu queria. A música era maravilhosa, a música do Vangelis, as pinturas, né, as animações feitas, né, tanto que depois, hoje nós temos uma segunda versão dessa série, né, com uma abordagem um pouco diferente, mas também ela amplia a divulgação científica, hoje já com outras tecnologias, até aquele astrônomo estrela, né, o Neil deGrasse Tyson, né, maravilhoso, que ele que faz né, esse programa, né, ele que é vamos dizer assim, o mestre de cerimônias, e eu ficava alucinado com aquilo. Eu juntei uma grana, né, nesse período, assim, eu juntei um dinheiro, foi com custo, e comprei o livro Cosmos, do Carl Sagan. Uhum. Não entendi um décimo dele, né? Eu não entendi nada, eu ficava babando com as imagens, né? Mas isso foi muito importante, porque eu queria saber mais, eu queria buscar mais. E fui Uhum. pesquisando, e fui pesquisando mais a respeito dessa beleza, né, da astronomia. Eu nunca gostei muito de matemática, não, sabe? Nunca fui bom. Aí quando o pessoal falava comigo, assim, que eu tinha que estudar para fazer física, né, tinha que estudar muita matemática, aí já me... E eu sempre desenhei muito, né, sempre, desde sempre, assim. Uhum. E os meus Você caminhos me levaram... já até respondeu a pergunta da Desculpa. Maria Geralda. Ela perguntou por que que não seguiu esse caminho. Eu vi aqui, ela queria me pegar, não... Mas eu fui pelo caminho que é a minha primeira de paixão, né? Que são as artes, o design. Na verdade, acho que a gente não tem que escolher, mas de uma certa forma, eu estudo ciência, né? Hoje eu faço esse caminho também, né? Não sou físico, né? Mas a divulgação científica, ela é uma área que, como até os próprios divulgadores científicos falam que é a área de diversos da ciência, sabe? Uhum. Assim, me dá muito valor. E eu vejo que, assim, eu estou realizando o fato de não ter estudado física, né? De não ter estudado, mas trabalhando com esse lado, levando de uma certa forma, incentivando as pessoas a buscar conhecer essas coisas, Aham. entendeu? Mas, enfim, esse programa do Cosmos é que foi um start, assim, sabe? Eu tenho o livro aqui ainda, ele está todo destruído, já muito velhinho, muito desatualizado, né? Para ler para fazer esse livro, eu assisti todas as temporadas da segunda versão, né? Da versão mais atual, né? Para fazer comparações. Eu acho que a ciência, o que é bacana, né? Que todos os dias se descobre alguma coisa nova, né? Uhum. Ela é um processo contínuo, né? Então, assim, e foi difícil pensar em escrever um livro sobre isso, que se amanhã muita Já coisa talvez já muda. esteja desatualizada, Uhum. né?
E tem muitas referências. No livro mesmo tem algumas referências. Como é que foi a pesquisa para fazer o livro, escrever? E o que que mais te ajudou? Você é professor, é design, é artista É plástico? isso. Para escrever, qual que influenciou mais aí? Eu acho que é um complexo, né, de experiências. Ah, minha formação, né, como design, eu sou professor nos cursos de comunicação e design, em algumas, numa instituição aqui em BH, né, no BH e no Promove Sete Lagoas. Já tem alguns anos. Mas eu sempre gostei muito de ler, muito, né? Sempre, para mim, foi uma coisa assim, era uma diversão que nós tínhamos lá em casa. A minha irmã que está ali no grupo, sempre passando ali, coisa era a nossa diversão, Uhum, mesmo, assim, isso influenciou demais. A gente gostar de ler e gostar de criar, porque a cabeça vai a 1000 por hora. Quando eu fui fazer o mestrado, eu ia trabalhar com um outro tema, né? Eu não ia trabalhar, eu ia trabalhar com educação, de uhum, alguma forma, né? Eu ia trabalhar com educação. Mas o que foi mais interessante nesse processo é que, como eu já vinha trazendo, eu falei que era um diletante, sabe? Eu sempre gostei de astronomia, de ver coisas, mas nunca tinha colocado isso de uma forma sistemática, né? Então, nesse período, quando eu estava desenvolvendo o projeto, eu falei assim, bom, ok, nós vamos trabalhar com a divulgação da ciência, que era reconstruir um modelo para a divulgação da ciência, uhum. né? A gente até fez exposições em muitos lugares, foi muito bacana. Ele ainda continua, né? Fico muito feliz que ele continua sendo desenvolvido lá no Cefet, as pesquisas, né, em outras áreas. Aí eu comecei e falei assim, bom, se eu vou ter que fazer uma exposição e conseguir monitores para essa exposição, por exemplo, estudantes de física com especialização na área de astronomia, para seguir. Imagina a dificuldade, Thaís, de Uhum. conseguir isso. Eu falei, não, vai sobrar para mim, né? E eu tenho que estudar para poder me embasar. Então, é lógico, né? O meu objetivo não era estudar sobre princípios profundíssimos da física, mas como que eu gostaria que a informação chegasse para mim? Eu, como um leigo na área. Uhum, Então, a primeira providência que eu fiz, né, assim, foi selecionar quais seriam as iniciativas de divulgação da ciência, né, que existem várias, né? A gente fala que são as informais e as não formais, museus, por exemplo, de ciência. uhum. Eu sou rato daquele espaço, eu sinto muita falta, agora nessa pandemia, do espaço do conhecimento, né? É. Adoro aquele lugar, eu vivo ali dentro, assim, sabe? Eu adoro um planetário, sempre que eu viajo, eu busco, é, é, eu fico procurando algum Onde lugar, sabe? tem? Ah, tem museu de ciência por aqui, entendeu? Aham. Né? Eu já fiz eu já tive a experiência de entrar às 9 horas no museu e sair às 9 horas da noite porque eles me expulsaram de lá, entendeu? Eu fui assim convidado delicadamente para sair de lá. Eu ia virar um objeto Estamos no museu lá. fechando. Eles iam me taxidermizar e colocar lá, como a primeira múmia viva aqui dentro do museu. Né? Aí eu comecei a assistir todos os documentários que eu podia. Eu falei assim, bom, se o Uhum, documentário ele é uma forma de divulgação científica, eu quero comparar essas informações. Né? Então, você até tem aqui no livro nas referências, né? Você tem aqui o Cosmos, né? O Odisseia, o Tempo e Espaço, que eu vi todas as temporadas, eu assisti todas as temporadas como funciona o universo, segredos do universo, fui assistindo, mas fazendo de uma forma sistemática, anotando as analogias e metáforas utilizadas pelos próprios cientistas, uhum, né? Porque se utiliza as analogias e metáforas para facilitar, não a compreensão, mas fazer uma conexão, né? Ela é uma forma de criar uma conexão. uhum. Eu falei assim, é muito difícil você ensinar alguma coisa para alguém sem fazer uma comparação. É.
certo? Fixa Não muito é? mais, né? Quando tem uma comparação, se aprende. Fixa muito mais. E ela é perigosa, porque ela pode ser uma comparação que vai criar um conceito, uma concepção equivocada de Uhum, alguns princípios. E eu fui assistindo, aí eu comecei a ler mesmo, falei assim, não, eu preciso de algumas informações, talvez, um pouco mais aprofundadas. Aí eu fui procurar artigos acadêmicos mesmos, sabe, sites eu escrevi um capítulo, por exemplo, na minha dissertação sobre a história dos modelos na ciência, né? Assim, fazendo uma revisão imensa mesmo, assim, até nas teorias mais atuais, né, das supercordas, teorias dos multiversos, né, para outra história agora. É uma outra obra. E aí eu fui montando primeiro isso, né? uhum, E deixei a mente flutuar, sabe? Assim, como que uma mãe trataria? Como é que ela ia contar a história dela, uhum. dos seus filhos? E o livro foi sendo construído. Isso, na verdade, começou no início de 2013, esse projeto. Um projeto que ele está sendo desenvolvido desde 2013. Aham. Tem bastante Então tempo. foi mais ou menos por aí, assim. A Leida fez uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui para ler, que eu achei interessante. Deixa eu achar. Como os professores poderão trabalhar esse livro nas escolas? E se é para Ah, várias faixas etárias? olha, para todas as faixas etárias. Quando eu escrevi, eu não estava pensando especificamente em uma faixa etária, né, assim, em criança. Eu queria que fosse um romance, sabe? Eu queria que fosse. Uhum, E eu fiquei imaginando muito que ela tocaria profundamente as mulheres, sabe? Assim, a questão do feminino, da força do uhum, feminino. Mãe muito solar, né? Eu vim de uma família que é um matriarcado poderoso, né? Minha uhum. família, a maioria são mulheres e mulheres muito fortes, assim. Então, eu tive essa identificação. Mas eu tive a grata surpresa de ver como que as crianças estão gostando, né? Só para as pessoas entenderem, né, um pouquinho. Ah, tem um livro que a gente está fazendo agora, é a pré-venda, né? Uhum. Que a gente Tá vai em fazer. pré-venda até amanhã. É, porque essa primeira edição, a gente conseguiu uma verba, que foi muito difícil, gente, foi muito uma história longa, né? Fiz um projeto no Catarse, não deu certo, quer dizer, não é que não deu certo, né? Mas é um assunto que talvez ele não tenha esse apelo, né? Uhum. Sabe? Então, assim, talvez seja e foi um estratégico também, enfim. E a gente conseguiu uma verbinha, né? Conseguiu uma verba, que foi uma verba não muito grande, mas uma verba para CAPES, pelo grupo de pesquisa, né? O centro de pesquisa que hoje eu faço parte, lá na UENG, conseguimos uma verba para dar continuidade, porque ele faz parte do meu projeto de doutorado, né? Das Uhum. concepções de doutorado. Para a gente imprimir uma quantidade, imprimimos uma quantidade pequena, né? Uhum. Conti- é. E daí agora nós vamos dar continuidade. Então, as pessoas que participaram, algumas pessoas que contribuíram, foram poucas. Na primeira etapa do projeto, eu separei algumas dessas obras, né? A maioria dessas obras foram entregues são propriedade, né? Da UENG, né? Vamos dizer que a gente vai entregar para as bibliotecas, né? Porque um financiamento da CAPES. Mas eu consegui o que ficou comigo, eu entreguei para essas pessoas. Aí teve um caso muito interessante que uma amiga minha, o menininho dela, né? O filho dela, uma criança, ele tem 8, 9 anos de idade, assim. Ele apaixonou com o livro. E ele me mandou um vídeo, sabe, me falando das coisas que ele viu, e eu achei muito interessante, ele virou e falou assim para mim, falou assim, você ainda não terminou isso não, né? Ainda está incompleto, né? Eu acho mó barato, porque realmente é um assunto que não se E dá, esgota, né? tem E tanta os coisa para professores, falar, né?
Então, como ele tem uma característica, né, assim, aqui no livro, né, tem a primeira parte, né, que são esses textos mais poéticos, que vai Uhum. contando na voz da estrela. E ele tem essa segunda parte, que eu chamo de Revelando Memórias, que eu resolvi colocar esses textos que são textos pequenos, mas textos científicos, que eles explicam cada capítulo. Uhum. Então, assim, mas isso é se a pessoa quiser ler, ela quiser aprofundar no assunto, né? Ele não tem o objetivo de ensinar astronomia. Então, ele tem essa característica de ser paradidático, de apoiar, né, ao ensino. Então, por exemplo, os professores eles podem utilizar esse livro como um livro de literatura, né? Uhum. Eles podem aproveitar aquilo ali para discutir, para aprofundar a pesquisa. Então, ele é um livro de apoio, ele é uma obra paradidática, ele teria essa característica, né? Uhum. De ser como uma obra de apoio, assim, ele não se pretende ser um livro de ciências. O Uhum. objetivo não é esse. O objetivo da divulgação científica não é esse, né? É ensinar, mas é incentivar as pessoas A a querer saber buscar, mais. Uhum. despertar o interesse, sabe? E esse faz parte da minha tese de doutorado lá no grupo hoje é o Centro de Pesquisa em Design e Processos Sociais e Representações Sociais. Eu sempre erro, se a Rita estiver me ouvindo, ela vai me xingar. Orientadora. O nosso objetivo é esse, é divulgar ciência, é fazer com que as pessoas se interessem pela ciência. Tá? Uhum. Então, assim, daí ela vai buscar mais assuntos. Eu vou Né? mostrar um pouquinho do livro aqui, não sei se vai dar para ver. Mas me conta uma Não dá pra coisa, ver. o que veio primeiro? Ou as imagens ou o texto? O que você O fez texto. assim, de comentar? O texto. O primeiro foi o texto. Na verdade, assim, eu posso dividir em 3 etapas. A etapa que começou em 2010, que foi sistematizar, na verdade, está vindo desde a década desde os anos 80, né? Mas a pesquisa mesmo sobre o assunto astronomia. Muita gente lendo livros e pesquisa, entrando em sites de documentários, madrugadas adentro, né? E foi muito difícil escolher sobre o que escrever, né? Falei Uhum. assim, não, bom, a gente vai partir pelo princípio de falar da história do Sol, né, da estrela. O que é uma estrela? Como é que ela nasceu, Uhum. né? Tem curiosidade de saber, né? Ou quando a gente imagina você sentar com aquela senhora, ela fala assim, meu filho, na minha época, sabe? Eu queria Aham. muito me basear naquela senhora que falou comigo, naquela delícia, naquela sabedoria genial dela, assim, sabe? Não, meu filho, o Sol não é estrela, não é homem, não, sabe? Mas com essa Aham. linguagem. Eu gosto muito do Mia Couto, né, do escritor. Gente, eu não me considero, né, a Leida me xinga às vezes quando eu falo isso, mas eu não me considero um escritor ostensivo, assim, sabe? Eu leio muito, né, e realmente, para mim, eu gosto muito de poesia, Flor Bela Espanca, sabe? Eu leio muita coisa a respeito, eu gosto muito de crônicas, né, o próprio Mia Couto, que é maravilhoso, então. E ele tem um livro lindo que ele fala sobre uma leoa contando a história dela, sabe? E é tão tocante aquilo, sabe? Quando eu li, eu achei aquilo tão tocante, eu falei assim, olha, eu queria trabalhar com essa antropomorfizar o Sol, Uhum. né? E aí eu fui escrevendo, e uma coisa começou a incentivar a outra, mas primeiro eu escrevi boa parte do texto, né, das memórias, vamos dizer assim, e, e nos momentos em que, às vezes, me vinham umas imagens e eu começava a rafiar, né, a fazer uns esboços, ou às vezes a imagem ela vinha de uma vez, Uhum. sabe, assim, mas primeiro veio o texto.
e as imagens foram se construindo a partir do texto. Em um momento, elas começaram... Eu falei assim, vou fazer uma analogia aqui com Plutão e Caronte, né? Plutão e a sua lua. Que ninguém sabe quem que é a lua de quem, Aham. né? Porque os dois se orbitam, né? Então, em algum momento, as imagens me chamavam o texto e o texto me levava a fazer imagens. Algumas coisas eu pintei, tem algumas imagens que não estão aí no livro, porque tem muitas outras assim que foram sendo construídas nesse processo. Então, tem imagem até 2017, Uhum. né? Que eu refiz, né? Foi muito legal, assim, foi um processo muito angustiante e muito bom. E criar é meio, é meio parir, né? É Uhum. parir. É. E durante tanto esse período tão grande, como é que foi ver o projeto pronto? Ah, não tem palavras. Não tem palavras. Quando a Leida, o pessoal lá da editora me ligou, falou assim, um livro tá impresso, vai entregar na sua casa, sabe, assim? Uhum. Não tem como te dizer. Sabe, você vê um projeto se materializando, né? Assim, e tocando as pessoas, que meu objetivo é isso, eu quero que as pessoas se sintam tocadas, né? Para buscar Uhum. mais esse assunto, e principalmente que é um assunto que teoricamente, ele é muito marginalizado ainda. Lembro, Thaís, que na minha exposição, lá foi na época, foi em 2013, eu estava fazendo a exposição, chegou uma pessoa, uma colega minha, e falou assim, astronomia, mas isso é coisa para físico, Uhum. sabe? Eu falei assim, não, gente, ciência não é para físico, não. Esse estereótipo colocado, assim, né, Uhum. é o que gera agora, o tanto de fake news e o tanto de coisas relacionadas, por exemplo, quando eu estou falando de astronomia, mas a gente pode desdobrar isso aí, estender para a ciência, para as questões de saúde, sabe, de Uhum. preservação do ambiente. Um professor, por exemplo, voltando àquela questão que a Leida falou, de como um professor poderia trabalhar com isso. Refletir da nossa pequenez, né? Tem um texto belíssimo, belíssimo, do Carl Sagan, que foi essa ideia dele escrever o Cosmos e fazer o programa, é lógico, com uma verba fabulosa, né, gente? Uhum. Uma verba da NASA. Quem sabe um dia, né, a gente chega, né? Era incentivar as pessoas a saírem desse lugar, sabe? Ele fala assim, ele escreveu um texto que depois baseou nesse texto para escrever um livro lindo que chama O Pálido Ponto Azul, que ele arranca a gente nesse nosso antropocentrismo, sabe? Desse nosso especismo, que a gente é o the best of the world, como diz o povo. A Terra não é centro de nada, o Sol não é centro de nada. É. Na verdade, tem uma teoria, na teoria não, uma afirmação na astronomia, eu não vou saber direito qual que como se diz o termo, mas que diz que não existe centro no universo, entendeu? Sabe? Nada é centro de nada. Então, assim, quem somos nós na fila do pão, entendeu? Então, assim, a gente vive num planetinha pequeno, né? Com 12.700 e pouquinho diâmetros né, de diâmetro, muito pequeno, orbitando uma estrela pequena, que o Sol é uma estrela pequena. Uhum. Existem estrelas com muito mais massa, né, do que o Sol, as gigantescas, né? Viajando, nós estamos viajando a 106 mil quilômetros em volta do Sol. A gente perde até o fôlego, né? Nesse momento, nós estamos girando a mil e tantos quilômetros por hora, né? Estamos aqui há muito pouco tempo em relação às outras espécies que já desapareceram, né? O
como que essa coisa toda ela pode influenciar nosso pensamento, ela pode influenciar a forma da gente ver o mundo. Então, eu vejo a ciência, sim, a divulgação científica dessa forma. Tá? É verdade. E tem algum planeta ou algum, não sei, uma lua que te chama mais atenção, que você gosta mais, para assim, nossa, esse daqui é o meu preferido? Ou Olha, os todas outros não podem me ouvir. cantam? Como pode... eu falo assim, olha, além da Terra, né? A gente tem Além uma do sol? obrigação de gostar muito dela, né? Porque senão é uma coisa que a gente não tem feito muito, né? É. Mas, e como diz a própria estrela, né? No universo que não me ouçam, a minha filha dileta. Uhum. Ah, mas eu tenho, assim, uma curiosidade vendo no nosso sistema solar pelas luas de Júpiter. Né? Muita curiosidade. Assim, sabe, eu iria... Nossa, uma... O Júpiter, ele é um pequeno sistema solar, né? Ele é Uhum. um sistema solar, praticamente, né? A quantidade de... O Júpiter, se ele fosse, não sei a porcentagem, né, do quanto que tivesse mais material na formação do nosso sistema solar, é pouco material, lembrando, né? O Sol tem mais de 90 e tantos por cento da massa de todo o sistema solar, né? Disso que sobrou, só 2% é que formou Terra, esse restinho que nós somos. Os outros Aham. planetas, né? Então, aquela bola de hidrogênio e hélio, né, e outros gases, que é Júpiter, as luas dele. E é uma lua especificamente que é a Europa, né? Porque ela é um planetinha, né? E eles já descobriram, né, já sabem disso, que ela tem um oceano congelado, né? Na superfície, um oceano em estado líquido, a quilômetros de profundidade. Vão se mandar, acho que, se eu não me engano, em 2025, uma sonda para chegar até lá e tentar perfurar e ir nesse oceano. Eu falei assim, nossa, é muito emocionante, eu queria estar lá para ver. O que tem lá? Você acompanha Né? essas novidades, assim, está inteirado com o que está acontecendo, com o que manda, né, para Marte, O, está descobrindo? o tempo todo, assim, é muita informação. É, eu faço parte de alguns grupos, né? Acompanho alguns grupos mesmo, tem uns grupos muito legais, assim, de ciências, tem um grande astrônomo, físico, que eu gosto muito dele, Léo, lá do Cefet. O pessoal me manda muita informação, a gente acompanha nas páginas, sempre que então, como o pessoal sabe que eu gosto, né? Então Uhum. sempre me mandam porque é um processo contínuo, né? Muita informação todo dia. Sim. As pesquisas são contínuas. E isso foi uma dificuldade, inclusive, de achar para não legendar muito o livro, né? Para ele não ficar um livro desatualizado, né? Uhum. Dos dados desatualizados, porque todos os dias estão se descobrindo coisas novas, né? A astronomia é muito apaixonante, né? E tem Então, tanto para descobrir ainda, né? A gente não sabe nossa, nada, né? nada, a gente não sabe. Olha, é o Newton, o Isaac Newton, é ele mesmo, se eu não me engano. Ele tem uma frase que eu acho genial, que ele fala assim, ele pesquisando ciência, né? A paixão que ele tem, isso, a gente em relação a tudo isso, é como se ele fosse uma criança deslumbrada com as conchinhas que está encontrando na praia, sem ter a noção do oceano gigantesco Uhum. que se estende na frente dela. Isso é de tirar o fôlego, não é? É. Assim. Nós somos assim, Uhum. né? Havia uma discussão sobre a polêmica, né? Sempre tem as polêmicas, assim. Numa mesa, numa festa, as pessoas sempre me perguntam, né? Vem aquela pergunta de $1 milhão, né?
Você acredita em vida em outros planetas? Você acredita? Eu falo, gente, de uma certa medida, nós já somos extraterrestres, né? Nós já somos alienígenas, não extraterrestres. Nós somos alienígenas, extraterrestres a gente vai chegar lá. Nós já somos alienígenas, já mandamos naves para outros planetas. Para aquele planeta, teoricamente, nós somos alienígenas. Uhum. Né? Pioneer, a Voyager, já, né, inclusive, que já saíram do, vamos dizer assim, né, já se afastaram do sistema solar, né, desde a década de 70 que estão viajando aí, quer dizer, né? Uhum. Aí eu falei assim, olha, não sei, né? Pode ser que sim, que tenha, existe uma grande, uma possibilidade, mas só aqui, né? Vida só aqui, né? É um grande Nessa desperdício de imensidão. espaço. Sabe, é um grande desperdício de impacto, de espaço. Eu sempre faço a comparação, né? Imagina, uma bactéria que está ali, ó, na ponta daquela mesa e as bactérias lá numa live agora discutindo se existe vida, né, a tantos metros-luz de distância dela, né? Aí, esse meu amigo falou assim, não, Deus, mas viajar além, né, de coisa, física é física em qualquer lugar. Eu falei, olha, a física que nós conhecemos hoje, né? A ciência que nós conhecemos hoje. Porque é a mesma coisa eu falo assim, olha, eu tenho 5'3". Na década de 80 mesmo, ninguém falaria que hoje a gente estaria fazendo uma live. Gente, isso é muito ficção Uhum. científica. Estou aqui na É. minha casa, você com um monte de gente participando e discutindo. Isso não é Jornada nas Estrelas, gente? É. Não é? Completamente. Então, o que nos espera daqui a um tempo, né? Uhum. E eu tenho muita, assim, uma vez numa das exposições, que a gente faz outros projetos, né? Nós temos outros projetos de divulgação da ciência, e a gente fez um trabalho muito legal lá no grupo no Centro de Pesquisa Design e Representações Sociais, esse é especificamente para criança. Aí umas crianças, assim, barato, sabe? Envolvidíssimas lá com coisa. E uma falou assim, não, eu quero ser astrônoma. É isso aí, cara. Quem sabe essa criança É. que não vai, sabe, pesquisar e que, sabe, sempre comece Descobrir, né? assim, Uhum. né? É. Então é muito bacana. Eu tenho uma loucura com isso. E aqui a pergunta daquela criança, ela falou, mas não acabou, né? Você pensa em fazer mais algum livro? Já tem algum projeto? Ou Já, tem algumas coisas que elas estão na manga, sabe? Mas eu falo que a primeira coisa que eu tenho que terminar é terminar minha tese agora, que é que tá me tomando um tempo louco, assim. Mas eu pretendo fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Trabalhar Uhum. com projetos de divulgação da ciência, em todos os sentidos, assim. Tirando os projetos, né? Fora os projetos que nós temos lá Eu gostei dessa experiência, sabe? De escrever. Tem alguns projetos alguns temas que eu quero abordar, né? Porque não deu para abordar todos, né? Obviamente, nem Uhum. nada. Mas fazer alguma coisa específica para criança. Tem uma história de ficção que eu tô com ela na cabeça. Tem uma outra que está sendo muito legal aí, mas eu não quero falar não para não me estragar. Surpresas. Mas tem projeto já em andamento. Tem projetos em andamento. Eu espero que, na verdade, eles já começaram há muito tempo, né? Como eu te falei, à medida que foi acontecendo, que o livro foi surgindo, foram se abrindo outras janelas também. Uhum. Coloco lá, eu falo assim, igual eu falo com meus alunos, tenha uma ideia por dia. Tenha uma ideia por dia. A criatividade ela é um processo que a gente potencializa. Uhum. Todo ser humano é criativo. Todo. Isso, assim, sem medo de ser feliz. Pelo fato de sermos humanos, somos criativos. Para o bem, para o mal, somos Uhum. criativos. Então, você quer exercitar seu processo criativo? Anota uma ideia por dia. Veja uma coisa
Escuta as pessoas, gente, sabe? Escuta as pessoas. Uhum. Preste atenção ao redor, sabe? Não fique só na primeira imagem, né? Olha uma parede da sua casa, pensa ela numa cor diferente, sabe? Pensa num texto, como é que você transformaria ele de outra forma, e por aí vai, uma receita que seja. Então, nesse processo, eu fui escrevendo, assim, sabe? Eu tenho meu caderninho, se morrer de rir, posso mostrar? Pode. Sabe, eu tenho um caderninho, tá vendo? Assim, que são de anotações. Esse é um Aham. deles. Então, assim, aqui, olha, eu vou fazendo o que eu chamo de anotações nebulosas, Hum. que são ideias, que são propostas, né, que eu vou anotando. Uma hora registrou, ficou registrado ali. Falei assim, uma hora eu vou Uma hora voltar sai ali, vou alguma dar uma olhada. coisa. Sabe? Às vezes eu Uhum. vejo um documentário que está falando de uma coisa, assim, você, gente, mas que beleza, que coisa linda que é isso que foi falado, né? O Carl Sagan fazia muito isso, né? Sem me comparar nunca a ele, né? Que ele era o pai da divulgação científica, assim, né? Com toda a verba da NASA. Mas ele, o cara era muito foda. O termo técnico é esse. Os livros dele, então, assim, de despertar essa paixão, né? Pelas pessoas, com a poesia e então minha proposta é essa, assim, eu tenho, vamos ver o que vai acontecer, né? Tempo dirá. Uhum. De Já conseguir. tá quase acabando, só para avisar para quem está assistindo aí, que o livro está em pré-venda até amanhã. Então, quem quiser comprar, né, com preço especial, tá lá no site páginaseditora.com.br. Aí é só adquirir. Agora me conta, como foi nessa quarentena aí? Deu para ler mais? Tá dando aula nesse período também? Como é que foi? Tá isso demais. Acho que a gente talvez eu tenha comentado isso com meus colegas, quando a gente tem trabalhado muito mais do que se talvez estivesse no presencial, Aham. né? Porque eu continuei dando aula normal, assim, as aulas, mas a gente teve que ajustar, né? Uhum. Então criar novas formas, né, de trabalhar né, porque para não prejudicar os alunos e fora o escritório, fora os projetos Os continuam, né, o projetos. projeto da tese, enfim. Mas eu tenho lido muito, 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 assim. Eu já leio muito, né, já é um processo normal, acho que é meio pleonasmo, mas assim, eu tenho lido muito mais, inclusive, tenho lido muito sobre a história da ciência, uma coisa que tem me atraído muito, né? Lendo muito outros divulgadores da ciência, né? Uhum. Salvador Moreira, sabe? Amora, que é uma grande pesquisadora dessa área, sabe? Assim, tenho lido muitas outras coisas assim, mas enfim, eu para mim, livro, eu sempre falo isso com meus alunos, livro é igual comida. Cada um te alimenta de uma forma. Uhum. Você tem livro salada, sabe? Assim, livro salada, né? Que é aquele livro, É às mais vezes, que é meio sem leve. graça, mas é bom Aham. você comer porque ele é bom para a saúde, Aham. entendeu? Né? Sabe? Assim, um livro mais técnico, né? São os Uhum. livros salada. Mas nada disso, você joga um azeitinho ali, entendeu? Faz ele ficar mais saboroso. Eu falo que tem os livros que são que são os livros alta gastronomia, sabe? Sabe? Aquele livro assim que você não. Você, um pouquinho você tem que refletir sobre aquilo, sentir o sabor, né? É, é, aí você né, igual eu falei do Mia Couto, é um livro assim, né? Uhum. Eu falo que tem um livro pipoca, livro pizza, sabe? É o livro que você vai divertir com ele, assim, sabe? Uhum. Então, eu, às vezes, tô lendo uma coisa, eu paro para ler um livro desse pipoca. Vocês vão morrer de rir. Eu adoro ler ficção científica e livro de terror. Ah, Lovecraft, Stephen King, né? Então, eu leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo, assim, sabe? uhum. Dependendo do astral. Né? E Mas eu aí, até tô aproveitando. pode concluir. Não, não, você pode falar. Eu comentei com você quando eu estava conversando.
que eu ia te perguntar sobre a música, porque eu te pedi uma música para colocar no Uhum. início da live, e aí você até comentou que era o tipo de música que você escutava quando você estava criando. Tem Isso. costume de sempre ter uma música ali tocando na hora que está criando, na hora que está escrevendo? Sim, sim, eu tenho. Eu gosto muito de. Mas quando eu estou, mas são aquele estilo ali, né? Que é o que a gente chama Uhum, de chill out, né? Que é a música de relaxamento. Né? uhum, E tem aquela é até um pouco movimentadinha, assim, sabe? Pra... quando eu estou escrevendo, eu gosto muito de ouvir as músicas de meditação mesmo, assim, sabe? uhum, A, a- eu tenho um monte de CD, ainda sou da época de CD, gente, de MP3, sabe? Então eu coloco essas músicas, ou às vezes entra tem aquela Radio Tunes, aquela emissora de rádio, tem lá a Landscapes, é assim mesmo, Landscapes uhum, e Meditation, né? Então são músicas que elas me transportam, sabe, para esses lugares. uhum, Essas músicas eu coloco o dia inteiro, assim, aqui estava tocando há alguns minutos. Isso me acalma, né? E me uhum. faz concentrar, sabe, para escrever. Ela forma imagens na minha cabeça. Eu não gosto de colocar músicas quando eu estou escrevendo, tanto texto técnico ou pintando, às vezes que tem palavras, sabe? Uhum. Porque aí eu começo a imaginar palavras, imaginar cenas, não que eu não gosto, mas eu adoro, né? Mas essa aí, quando você está ali relaxando, trabalhando, fazendo outras coisas, fazendo comida, é outra para outra vibe. Uhum, Para ver e pintar, eu gosto das músicas instrumentais, ou música clássica, ou as chill out mesmo, que são as músicas de relaxamento. uhum. Pô, vai que eu sou Bom, doido, eu gosto de dirigir com essas músicas. tá quase acabando. E assim, teria muita coisa pra gente falar aqui ainda, né? Muito assunto. Mas quer deixar um recadinho pro pessoal que tá assistindo? Ah, galera, olha, eu falo assim, pesquisar, né, escrever e criar é uma das coisas mais incríveis que nós temos no mundo, assim, sabe que a gente tem essa capacidade, né? E, e buscar a ciência, buscar a conhecer, nos liberta, né? O conhecimento é Uhum. libertador, né? Então, assim, eu até coloquei na minha página outro dia, eu falei assim, eu sou a favor do porte de livro, sabe? Porque é uma arma contra a ignorância, É né? verdade. Então, assim, é, vão lá conhecer não só, né, a Luz da Memória Cósmica, eu acho que vale a pena, está sendo uma luta muito grande a gente concretizar esse projeto, foi muito feliz e agradecer muito a Leida, né, por ela acreditar nesse projeto, o pessoal da Editora Páginas, de acreditar nesse projeto, eu vejo ainda que tem muita história para a gente contar, sabe? Uhum, E leia um livro, acho que vocês vão curtir horrores, assim, com certeza. né? A gente está com uma proposta, uma proposta que eu tenho de mais para frente, isso, de transformá-lo em áudio, num audiolivro, Uhum. né? De transformá-lo num audiolivro e para ficar ficar acessível também, Acessível. né? Em braille, pensar nessas possibilidades, Uhum. sabe? Mas para tudo isso precisa de investimento, né? Então tem que começar por um ponto, né? Então vão lá, entra, aproveita, vai lá na editora.